Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com o governador Júlio Campos. Rodrigo, eu te interrompi quando você ia fazer uma entrevista. Como uma pergunta. Faça. Eu queria voltar de novo um pouquinho no tempo. O senhor mencionou a divisão do Estado. De alguma forma o senhor se beneficiou com esse vácuo de poder que existiu aqui em Mato Grosso em relação a Mato Grosso do Sul? Ou seja, as lideranças migraram para Mato Grosso do Sul e aqui ficou um espaço a ser ocupado? Com certeza. Não vou dizer, porque tanto é que meu projeto, você lembra que saí de prefeito e queria ser deputado. Normal é deputado estadual. Eu tive que já ir para federal em 78, por quê? Os nossos deputados federais, que era aqui da região norte, que naquela época tinha duas bancadas, a do norte e a do sul, era 4-4 praticamente, 4 representantes do sul e 4. 4 do sul ficaram lá, e os 4 do norte foram guindados. O Gastão Miller foi para senador biônico, o Vicente Vuolo tornou-se senador eleito e o Benedito Canela é senador eleito. E o Joaquim Nunes Rocha, pai do Lorenberg Rocha, que foi senador depois, disputou o Senado e perdeu para o Vuolo. Então, quer dizer, nós ficamos, o ex-governador Garcia Neto disputou o Senado e perdeu para o Canelas. Então, houve um vazio político muito grande. Com isso, me proporcionou que eu saísse de simples prefeito, ex-prefeito de Várzea Grande, sem mandato, 2 anos já fora do mandato, e fosse o deputado federal mais votado em 78. E a partir daí abriu o leque, que eu me entusiasmei, fui para Brasília, tive o privilégio de chegar em Brasília com o ânimo de jovem, né? E já ocupei os espaços, fui escolhido primeiro secretário do Diretório Nacional do PDS, carregando a pasta do então presidente do partido, José Sarney, né? E com isso me enturmei na alta cúpula, e quando o presidente Figueiredo, eu fui na primeira audiência com o presidente Figueiredo, com a bancada federal, eu perguntei, presidente, o senhor vai cumprir aquele juramento de fazer as eleições direto para governador daqui a 4 anos? Ele falou, vou cumprir. Falei, então, prazer, Júlio Campos, futuro governador de Mato Grosso. Ele assustou. Pô, que é isso, guri? O senhor se elegeu com a volta das eleições diretas. Foi o primeiro governador eleito pelo voto popular. E numa eleição dificílima, com um rival inacreditável, que é o padre Raimundo Pombo, um padre salesiano, que 4 anos atrás ele havia sido candidato a senador, combatendo a divisão do Estado, e foi o mais votado, mas não foi eleito por causa da sublegenda. Ele disputou com um só contra 3 da Arena. 3 somavam forças distintas. Somou e ele perdeu a eleição, mesmo assim por pouco. Eleição polêmica, então, né, mano? Eleição polêmica. Falaram. Aliás, ontem eu estava olhando meus papéis, ainda vi uma decisão do egrégio Tribunal Superior Eleitoral da época, que era um tribunal muito sério, né? Naquela época era Galotti, presidente do tribunal, ministros daquela época eram Orozimbo, Nonato, tantos personagens. E sobre essa denúncia de que haveria tido urna jogada no Rio, eleitores fantasma, tudo conversa fiada. É aquele juste esperneando, né? Que fala. Quem perde sai reclamando, mas o tribunal mandou. E é tão em verdade que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na época, o desembargador Nésimo Nunes Rocha, era tio do Lorenberg Nunes Rocha, que era vice-governador da chapa do padre Raimundo Pombo. E ele foi um dos que votaram. Governador, eu noto que o senhor, diferentemente da maioria dos políticos, o senhor fala com naturalidade das derrotas que sofreu. Sim. Eu tenho experiência política por ser filho de um político militante que foi prefeito várias vezes, mas também perdeu eleições. Eu sei como é que é aos olhos de um filho. Como é que é para um candidato como o senhor, que venceu várias vezes, como vimos, perder uma eleição? Como é que ele se sente, o candidato? Olha, é sofrido, né? A gente fica, no início, profundamente magoado, né? Principalmente se você perde por uma mínima percentual de voto, né? É mais doído que se você perder por muito voto, você fica mais conformado que o eleitorado, porque eu perdi 2 eleições, Augusto. Uma de governador e outra de prefeito em 2008. Não, de prefeito. Eu disputei a prefeitura. Governador contra o Padre Pombo. Ganhei e depois a de governador eu perdi para o Dante de Oliveira na reeleição. Essa eu senti porque foi a máquina do governo foi muito pesada contra mim. A privatização das centrais elétricas de Mato Grosso foi muito dura, né? Com a privatização das centrais elétricas houve muita caixa 2, como diz o ditado, e não havia dinheiro que ganhasse a eleição, né? No final da campanha dava dó, né? Todos que prometeram que ia fazer doação para a minha campanha corriam como se fosse
Terminei devendo uma boa quantia de dinheiro, perdi muito patrimônio. A gente começa a descobrir quem não votou. É verdade. E aí eu perdi a de 2008 também para prefeito. Mas isso aí já foi uma eleição, uma derrota mais tranquila, porque eu perdi por bastante. Né? Você já fica mais... Mas é difícil, né? Mas mesmo assim, eu sou um homem muito cristão. Eu tenho muita fé em Cristo, sou muito católico, tenho devoção muito profunda com Nossa Senhora Aparecida, né? Tanto é que ela está aqui no meu peito e não ando sem ela junto comigo. E nesse momento você tem que agarrar a Deus para ele dar força para você esquecer e partir e não ficar, não ter ódio. Eu tenho um coração muito aberto, né? Sem ódio, sem mágoas, tanto é que meu apelido aqui é chanceler, porque eu me dou bem com todo mundo, nunca brigo com ninguém. Fomos adversários do Dante, somos amigos, né? Fomos adversários, somos amigos. Eu não confundo amizade com política. Perfeito. Não é inimigo, é adversário, não é inimigo. Adversário não é inimigo. Mas muitos avaliam que foi justamente isso que levou à sua derrota, tanto em 98 quanto em 2008. Foi verdade. O senhor se aliou ao Bezerra, um adversário histórico, e em 2008 se aliou ao Max Suez. É verdade. Resta algum arrependimento dessas alianças? É cometer o mesmo erro sempre, né? Cometi 2 erros sabendo que poderia ocorrer. Mas o segundo não foi culpa minha, foi mais pressão do pessoal, né? Principalmente dos meus aliados. Em 98, o que aconteceu? Como é que vocês chegaram à conclusão que aquela coligação daria certo, seria importante? Porque nós fizemos uma pesquisa. Só para quem não lembra, que está nos vendo. Ele se aliou a um rival histórico, ao Carlos Bezerra. Do PMDB. Eu era da Arena, ele do MDB. Depois eu fui para o PDS, ele foi para o MDB. Depois eu fui para o PFL, ele continuou no MDB. Eu sempre fui do mesmo grupo. Arena, PDS, PFL e hoje DEM. É uma linha reta. É uma linha reta. Nunca sou eu. Meus amigos de 40 anos atrás são hoje ainda. Marco Maciel, Ordeliano Chaves, Agripino Maia, né? Rodrigo Maia e outras, aquela geração. O ACM, né? Nunca mudei de lado. Então, o que ocorreu? A gente fez uma pesquisa. E essa pesquisa constatava que dava certo a aliança, porque o Bezerra estava escorraçado do governo do Dante, né? Ele tinha apoiado o Dante 4 anos antes e não participou do governo do Dante. O Dante excluiu o PMDB, então o PMDB estava um pouco revoltado. Mas só que a pesquisa não foi feita, aquela pesquisa tem a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa dá isso, mas na qualitativa, que nós não fizemos, não dava certo. Mas aí aconteceu. E bola para frente, né? Não vamos, né? Governador, tem uma frase que é muito interessante do deputado Thales Ramalho. Sim, ele saudoso Thales Ramalho. Saudoso Thales Ramalho, um sábio. Muito. Ele dizia o seguinte, gente, só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa. Aí ele dizia assim, a gente se apaixona por uma mulher e começa a achar que o namorado dela vai fazer alguma lambança gravíssima, que ela vai começar a te olhar melhor e se apaixonar, então isso tem. Agora, o político, eu perguntei isso a propósito da candidatura do Ulisses Guimarães, que estava com 3%, 4% dos votos em 89. Foi, primeira eleição direta. Ele não tem chance e tal, porque ele fala, olha, porque a ilusão eleitoral te leva a achar que todos os indecisos vão votar em você, que o candidato favorito vai ter alguma ideia desastrada. É assim mesmo. É verdade. A gente acredita que vai ganhar mesmo. É verdade. Eu até a última hora, né, acreditava na minha vitória, piamente. Sempre acredito. A gente é assim, essa ilusão todo candidato tem. Senão também ele para. Né? Né? Ele para, não faz campanha. Eu cheguei ao cúmulo em 98 de contratar aquela dupla, Leonardo e Leandro, né? Para fazer 16 shows em Mato Grosso, me acompanhando. A estrutura que nós tínhamos para levar o show em Juína exigia um ATR, né? Para os equipamentos, mais um avião especial, um jatinho para levar os cantores, que são soberbos, né? Não anda de avião comum. Então, mandava fazer até camarim com equipe de manicure para pintá-los antes do show. Já imaginou? 16, precisava isso. Depois fiquei devendo, ele que me deu a fazenda para pagar. Com vocês. E em relação ao governador Pedro Taques, a gente está falando de ilusão e para avaliar, né? Às vésperas aí de uma nova eleição, o senhor acha que ele pode se iludir? Olha, neste momento o governador vive um quadro difícil, não vamos esconder. Iniciou muito bem, teve o auge do governo, depois veio no ano passado aquela demanda
do servidor público, a briga pelo reajuste, RGA, essa coisa toda. O governo teve um atrito muito grande e terminou na derrota nossa. Digo nossa porque o nosso partido participou da campanha do Wilson Santos para prefeito da capital e perdeu as eleições para o deputado Emanuel Pinheiro, do PMDB, que não tinha o PMDB inexpressivo na capital e terminou ganhando a prefeitura praticamente de graça, né, naquela eleição, fruto do desgaste que o governo teve com o servidor público. Hoje também temos ainda um processo desgastante, porque as finanças do Estado não estão boas, o endividamento do Estado é grande, nós estamos com um déficit muito grande com o setor da saúde, né? Há uma reclamação geral, porque o Estado não está tendo condição de manter a saúde pública numa qualidade mínima necessária para atendimento da população doente de Mato Grosso. Mas governo é governo. Se ele quiser recuperar, ele tem ainda um ano para recuperar, porque o processo sucessório realmente define a partir de junho do ano que vem, né? Que é as convenções, e até lá ele tem condição de avaliar a possibilidade de uma reeleição tranquila ou de uma eleição difícil, mas que ele pode até disputar, porque o nosso quadro de adversários está muito fraco também, né? Nós não vemos, assim, a curto prazo, um candidato potencialmente forte para enfrentar o próprio governador Pedro Táxi. Os nomes mais fortes estão ao lado dele. Os dois mais fortes candidatos, não sendo o Pedro Táxi, nós temos dois grandes nomes para disputar, que é o Mauro Mendes, ex-prefeito da capital, e o ex-governador Jaime Campos, que por sinal é meu irmão, que também é um nome potencialmente forte para uma eleição majoritária, seja eles os dois, de governador ou senador, na chapa com o Pedro Táxi. Então, o outro lado não tem ninguém. Mesmo assim, eu acredito que não podemos menosprezar o governo do Estado. A máquina governamental é muito forte. Eu queria aproveitar, então, e perguntar como é que o senhor avalia o governo Michel Temer e o que é que o senhor faria se estivesse na base aliada? O senhor estaria, provavelmente, porque com Sim. o Rodrigo Maia, com o DEM, pessoal, né? O democrata está participando. Como é que o senhor vê? O senhor acha que o governo Temer vai até o fim, ele completa o mandato? Como é que o senhor vê a situação? Olha, gravíssima. Gravíssima, amigo. Mas o mais grave é a situação do Brasil. Eu acho que o Brasil foi dilapidado, trucidado pelos 12 anos do governo do PT. Tenho até simpatia pessoal pelo Lula. O resto do Lula é um cara simpático, agradável. Mas foi um desastre ecológico fatos, né? o que aconteceu, principalmente na gestão da Dilma, né? Que foi a pior, então, porque deixou a economia em frangalho, 13 a 14 milhões de brasileiros desempregados, e o Michel Temer assumiu o governo já com aquela pressão da oposição, com a pressão das ruas e também com a situação econômica em pandemônio. Mas ele, inteligentemente, montou uma equipe econômica de alta respeitabilidade. Ninguém desconhece a capacidade do ministro Meirelles, do presidente do Banco Central, da equipe econômica que está comandando para isso. Tanto é que, com toda a dificuldade política que o Michel Temer vem tendo, a política econômica está meio correndo por fora e ainda se equilibrando e com possibilidade de melhorar até. E emitindo alguns sinais de melhora. Já teve, se não tivesse essa pressão horrorosa da Rede Globo, da imprensa em cima do governo Temer, talvez o Brasil estaria melhor hoje, porque já estava clareando. Eu sou da área empresarial, senti, minha área imobiliária, nós sentimos que realmente havia uma reação, uma melhoria. Mas aí veio essa pressão toda, esses escândalos, a delação do grupo Odebrecht, aí depois veio o problema do Joel e do grupo dos irmãos Batista, tudo isso ocasionou essa crise que nós não sabemos para onde vamos. Agora eu pergunto, ruim com o Temer, talvez pior sem ele, porque para onde vai? Rodrigo Maia assume o governo, aí tem que fazer nova eleição, quem será um quadro? Não tem nenhuma liderança expressiva neste momento para assumir o governo com credibilidade para, a curto prazo, resolver a situação da grave crise que vive o país. Então, eu acredito que neste momento que o presidente Temer só tem 7% de aprovação popular, só ganhou dele o nosso presidente Sarney, que chegou a 5%, né? Mas não vejo tanta saída a curto prazo. Eu acredito que o procurador da República, Janot, está prestando até certo ponto um bom serviço, ao mesmo tempo um mau serviço para a economia brasileira, porque ele pressiona muito e pela documentação que eu li, eu não sou advogado, eu sou agrônomo. Longe de mim querer entender. Mas é PhD em política. Eu acho que ele prestou um certo desserviço pela maneira como ele conduziu este processo e também pela mensagem que ele mandou no processo.
sem nenhuma prova concreta. Que nós sabemos que tinha safadeza ali naquela mala que o rapaz foi puxar, nós sabemos. Mas que não chegou no presidente, não chegou, tanto que a mala foi devolvida, né? Como diz, a mala não chegou nem para comprar uma. Então, uma pequena quantia menos, mas foi, teve depois de repor, né? Eu acho que era a comissãozinha dele, né? A comissão dele, 20%. O pequenininho, né? Os 35 mil reais que ele tirou, era o dele. Então, mas só que não chegou no destino, né? E ninguém tem prova concreta, porque ele também não delatou, não falou. Quer dizer, então eu acho que neste momento eu fico preocupado com o Brasil. Acredito que nós, brasileiros, não merecíamos a situação que o país está vivendo hoje, né? E a oposição pressionando direta já neste momento é piléria. Nós temos uma Constituição Federal, que eu participei como Constituinte, que tem que ser respeitada, né? E a Constituição é muito clara. No caso da vacância da presidência da República e da vice-presidência, assume o presidente da Câmara dos Deputados, ou na ausência dele do Senado Federal, ou na ausência dele do Supremo Tribunal Federal, e em 30, 60, 90 dias, no mais tardar, convoca uma nova eleição pelo Congresso Nacional. Perfeito. Inventar moda não pode. Termina aqui o segundo bloco da entrevista com o governador Júlio Campos. Voltamos já já.